Boa tarde a todos. Antes de iniciar, queria agradecer o convite para a participação desse evento, a professora Maria João Palma, pela delicadeza em convidar-me. É uma honra estar aqui discutindo com vocês algo de extrema importância, de extrema relevância. Trabalhar com essas questões relacionadas à União Europeia, elas acabam interferindo não apenas na região de vocês aqui na Europa, mas acabam respingando também em toda a comunidade internacional. Então, quando eu venho trabalhar com vocês sobre o tema organismos geneticamente modificados e o direito ao desenvolvimento, eu começo trabalhando, chamo a atenção de vocês para a seguinte questão: o que seria de fato o desenvolvimento? Como é que a gente pode elencar e como é que a gente pode identificar essas questões de desenvolvimento? Então, quando a gente começa a repensar o desenvolvimento, a gente sai de uma perspectiva meramente econômica e a gente passa a analisar a partir de uma perspectiva social. A gente percebe que o desenvolvimento ele não vai ser mais analisado sobre a questão do PIB, mas sim a partir da constatação do aumento do IDH. Então, o que é que acontece? Essa situação ela começa a ser evidenciada e começa a ser modificada a partir de que perspectiva? Justamente do surgimento e da formação dos países que compõem os BRICS. Se a gente passar a analisar o IDH que se estabelece no Brasil, na China, na Rússia, na Índia e na África do Sul, a gente vai perceber que ele é bastante baixo. A gente vai conseguir identificar uma questão de segurança alimentar extremamente baixa, e assim também com as outras questões de extrema relevância para a gente conseguir trabalhar com o desenvolvimento. Então, nessa perspectiva, a gente percebe que não temos mais como falar de desenvolvimento a partir da produção do PIB, mas sim do tipo de qualidade de vida e do tipo de condições que a gente consegue dar à nossa população. Isso é uma questão que está bastante evidenciada hoje por vários economistas, como seria no caso do Amartya Sen. E o próprio Banco Mundial ele começa a trabalhar bem nessa perspectiva. E é justamente nesse sentido que a gente já vai ter, em 1986, a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, que vem chamar a atenção da comunidade internacional nesse sentido, de que a questão do desenvolvimento, ela passa e perpassa não apenas por essas questões econômicas, mas ela vai chamar a atenção da comunidade jurídica internacional, que é necessário que a gente possibilite, que a gente garanta alimentação de qualidade, que a gente garanta segurança, educação e vários outros elementos que possam propor uma vida digna e equilibrada em determinado estado. Então, passando essa parte aí, a gente começa a analisar que tipo de desenvolvimento nós queremos. E a gente acredita que a gente quer, de fato, aquele desenvolvimento que ele venha através do desenvolvimento social. Aquele desenvolvimento que analise os índices de IDH, que no caso de vocês aqui da União Europeia, a gente sabe, isso é conhecido, que são índices bem altos, né, relacionados à segurança, à educação, segurança alimentar, essencialmente pela preocupação na entrada não apenas de alimentos contaminados, mas também de medicamentos sem qualidades. Então, se a gente for começar a analisar essas questões de IDH que são trabalhadas aqui pela Europa, a gente vai ter vários outros desdobramentos. Então, quando a gente fala de segurança alimentar e a gente fala de organismos geneticamente modificados, a gente vai encontrar uma ligação muito tênue. De que maneira? A questão é que as mudanças climáticas, elas causaram um impacto substancial no sistema agrícola mundial. A gente vai começar a observar que as chuvas em excesso, que as tempestades, a seca em excesso, a crise energética, isso é uma coisa muito clara no Brasil, vai causar um impacto muito grande na forma como a agricultura ela vai se desenrolar
no aspecto mundial, nesse panorama mundial. De fato, a gente não tem como frear, a gente poderia, de fato, conseguir frear essas mudanças climáticas, mas isso é uma questão, um efeito dominó que vem acontecendo e que vem se tornando praticamente impossível barrar essas questões. E aí, no momento em que a gente começa a ter as mudanças climáticas, consequentemente, a gente vai ter questões impactantes para a sociedade. Por quê? Porque se a gente tem um efeito ofensivo diretamente na nossa produção agrícola, consequentemente, a gente vai ter uma mudança no tipo de grão, no tipo de alimento que chega à nossa mesa, no tipo de produto que chega à nossa mesa. E isso vai ter também os impactos ambientais. E é justamente aí, nesse aspecto, que a gente começa a identificar o surgimento dos organismos geneticamente modificados. A gente começa a perceber a questão dos transgênicos. É justamente nesse aspecto da própria crise na agricultura, na dificuldade de tentar equilibrar o interesse do Estado, o interesse da empresa, o interesse da população e as mudanças climáticas que a gente precisou, de certa forma, não que eu seja a favor, mas foi necessário introduzir no mercado determinados elementos para que desse algum tipo de resposta às necessidades da população. Isso aí é o que a gente consegue, por exemplo, visualizar nos países, em sua grande maioria, nesses países que compõem os BRICS. E aí, apesar de grande parte desses países eles serem signatários, terem ratificado o protocolo de Cartagenha, que fala sobre a questão da biossegurança, que fala sobre a questão da própria segurança alimentar. E aí é como se fosse um contrassenso. Como é que parte-se do pressuposto que a gente teria aí inicialmente países que se tornam signatários da Declaração de Direito ao Desenvolvimento, que gera um desenvolvimento de qualidade para a sociedade, e posteriormente eles garantem através desse protocolo de Cartagenha a qualidade alimentar do que vai chegar à mesa da população, e de repente eles permitem a entrada de organismos geneticamente modificados em seus territórios. Né? Então, isso é algo extremamente recorrente identificarmos nos países que compõem os BRICS. Né? O que é que acontece? Por que é tão aterrorizante a questão dos organismos geneticamente modificados, dessas sementes transgênicas? É a questão da contaminação das sementes. O tipo do herbicida que é utilizado nas plantações, a forma como a semente é criada, né? Ela é criada de uma forma que se gera uma patente. Né? Então, existe uma proteção jurídica para aquele organismo. Então, durante determinado tempo, aquela patente, aquela semente, ela só vai poder ser utilizada mediante o pagamento de royalties ou então pela própria empresa. Isso gera ônus para os agricultores, porque no momento que a gente cria essas sementes, eleva o custo da produção e aí pesa no bolso desses agricultores, que eles não têm como dar contrapartida pecuniária para a aquisição dessas sementes. E aí, no momento em que a gente que tem essas sementes, a gente tem também os custos da manutenção, que são custos altíssimos. Então, é na verdade um encadeamento de situações. Como é que a gente vai conseguir garantir que aquelas sementes que são utilizadas, elas vão de fato chegar de maneira adequada, com qualidade na população? É praticamente impossível. Existem evidências que mostram, que denotam essa falta de qualidade dos organismos, né, desse tipo de semente transgênica. Existem vários estudos que apontam justamente pela falta de qualidade desses elementos, né, dessas sementes. Isso aí chama a atenção não apenas da União Europeia, mas de toda a comunidade internacional, pelo que eu tenho falado para vocês. Em que sentido? Eu preciso analisar, inicialmente, vamos voltar aqui à questão do direito ao desenvolvimento, o protocolo de Cartagenha, que fala sobre biossegurança, né, sobre a questão da segurança alimentar, e eu também vou falar para vocês da questão
da necessidade da população em ter acesso ao alimento, mas a gente não quer dar acesso a qualquer tipo de alimento. Nós não queremos dar o acesso a qualquer tipo de alimento. E quando a gente fala nessa produção agrícola, a gente percebe que os agricultores, naquele sentido, no momento em que eles começam a ter acesso à semente, a cadeia ela começa a se quebrar. A cadeia de produção dos organismos geneticamente modificados, eles começam a se quebrar. Por que que elas se quebram? Por que que ela se quebra, essa cadeia? Porque pela contaminação da semente, pela contaminação do próprio meio ambiente, pois onde já foi plantada, a gente não consegue replantar nova semente, pelos próprios herbicidas, né? E pelo o alto custo da monopolização da venda. Então, o que é que a gente vai perceber? A gente vai perceber que os agricultores, que o sistema agrícola, ele vai ficar nas mãos, de fato, dessas empresas transnacionais. Isso aí é evidente se a gente partir desse pressuposto. E a gente pode até citar o que acontece, o que tem acontecido aí no caso da Índia, que houve uma crise na agricultura enorme, no sentido de que os agricultores, eles perderam o mercado de uma forma que 95% do mercado agrícola da Índia era a partir de sementes geneticamente modificadas. E só a partir de políticas públicas estabelecidas pela própria Índia é que se iniciou podemos dizer, um movimento inverso de combate àquele tipo de utilização da semente. Então, o que é que a gente percebe? É que na contramão do uso, podemos dizer, de monopólio dessas sementes na Índia, a população se junta. Quando eu falo a população, seria a parte agrícola da população. Eles começaram a se juntar, se formaram, se transformaram em cooperativas, e eles começaram a combater esse uso excessivo. Eles começaram a priorizar o uso de elementos orgânicos, e aí a gente conseguiu modificar um pouco, apesar de ser pouco, mas ainda se conseguiu modificar um pouquinho esse panorama da monopolização das sementes transgênicas na Índia. A gente vai perceber uma questão um pouco, podemos dizer, difícil na própria Rússia, China e na África do Sul. O Brasil, ele é um país engraçado. Posso assim começar em ser um país engraçado. Ele assina todos os acordos e estabelece várias declarações e faz parte de várias declarações sobre direitos humanos. Mas quando a gente vai ver na prática, aquilo que a gente percebe do Brasil é que efetivamente existe um hiato entre aquilo que deve ser e aquilo que efetivamente é. Então o Brasil ele é signatário de todas os acordos internacionais que falam sobre biossegurança, sobre segurança alimentar. O Brasil é signatário da Declaração sobre Direito ao Desenvolvimento. O Brasil é signatário da Declaração Universal de Direitos do Homem. Mas existem empresas transnacionais que conseguem ganhar mercado dentro do Brasil no que diz respeito às sementes transgênicas. Ou seja, a população acaba perdendo nesse sentido. Então, o que é que a gente vai precisar pensar? Como é que a gente vai precisar analisar essa sistemática de uniformização de regras? E me parece que aqui o Acordo CETA ele vai trabalhar justamente com essa ponderação de direitos. A gente tem elementos jurídicos internacionais que eles já estão pré-estabelecidos, que a própria União Europeia faz parte desses elementos, assim como o Brasil, assim como a China, assim como a Rússia e a própria Índia. Eles fazem parte desses acordos internacionais, só que existe uma pequena diferença. E aí eu peço, assim, eu vou acabar me posicionando. Existe uma pequena diferença entre aquilo que a gente observa nos países em desenvolvimento e entre os países desenvolvidos. É que as políticas públicas dos países desenvolvidos, elas acontecem. A probabilidade de entrar medicamentos sem qualidade aqui na Europa é muito pequena.
Se a gente for comparar essa questão da entrada de medicamentos contaminados com outros países, como é o caso da Índia, como é o caso da China e do próprio Brasil, a gente vê que existe um contrassenso. A gente vê que as políticas elas acontecem e que, apesar de existir um acordo que vai, digamos, flexibilizar a questão da comercialização internacional, mas eu acredito, acredito piamente, eu confio nas políticas públicas dos países membros da União Europeia. Eles não vão permitir que qualquer tipo de medicamento entre no mercado. Ou então, eles não deveriam permitir, que eu acredito de fato que eles não vão permitir. Eu acredito também que eles não vão permitir a entrada de carne modificada, de carne com papel, por exemplo. Eles não vão permitir a entrada de sementes que venham a prejudicar a segurança alimentar dos europeus. Isso aí eu não posso ter a certeza, porque a gente não tem certeza de tudo. Mas as políticas públicas que são evidenciadas, que são apontadas aqui pela União Europeia, apresentam essas diretrizes. Não posso garantir, mas que o caminhar, que aquilo que se mostra, é no sentido de que vai ser cumprido a questão da flexibilização e de ganho econômico para Portugal, pelo que foi falado pela doutora Margarida. Entretanto, vai ter uma ponderação de valores e a gente precisa trabalhar com esse equilíbrio nesse sentido. Eu não posso falar apenas no sentido abusivo. A gente precisa flexionar esses elementos. De que maneira? Existe a ponderação. Ponderação de direitos, no sentido de que os direitos fundamentais, nenhum é absoluto. Nenhum direito fundamental, ele é absoluto. E a gente precisa trabalhar na forma da ponderação desses direitos. Eu preciso da movimentação da economia, porque ela vai me mostrar outros elementos essenciais para a movimentação, para a questão comercial, movimentação comercial do país, mas eu preciso garantir também direitos essenciais e fundamentais da sociedade, a questão dos direitos humanos. E posso estar errada, mas eu acredito realmente que a União Europeia ela não vai deixar que essa balança ela desequilibre, ela não vai deixar, pelo que se vê, pela própria, podemos dizer, pela própria fama da União Europeia e dos países membros da União Europeia e do tipo de qualidade que vocês têm aqui, eu acredito que essa balança ela não vai ser desequilibrada. E aí a própria doutora Margarida ela já vem apresentando alguns dados que são extremamente importantes e essenciais para essa nossa discussão. Obrigada.